Meu nome é Marcos Estrela e eu vou iniciar aqui o conteúdo de string com vocês e eu vou brevemente falar um pouco sobre o conceito de string. Claramente a gente tem uma biblioteca string para pagar que tem várias funções para você não fazer meio que a mão e economizar bastante tempo e lógica, né? Obviamente. Então, para você aprender a trabalhar com string, é recomendado que você tenha um conhecimento prévio de vetores. Nada mais serve para você atribuir mais de um valor. Então, o que seria um string? Eu falei que o string é um vetor. Ele é um vetor do tipo char. Então, eu vou criar aqui uma variável tipo user, um vetor, né? Vou dizer que tem 6 espaços. Então, ele um string é um vetor do tipo char. Então, a gente vai atribuir aqui, eu defini o limite dele, né? Abre aspas. E eu disse que é o usuário, então eu vou declarar aqui um usuário, meu usuário. Vê só, declarei aqui o usuário, 6 espaços, certo? Mas vocês vão ver que no meu usuário ele tem 5 espaços, ok? Então, justamente esse último espaço serve para esse aqui, ó, o nosso caractere nulo, que tem justamente a função de finalizar a nossa string, certo? Como é que a gente faz para printar então uma string? Bota aqui printf, certo? A gente utiliza então o %s, vou pular aqui uma linha, vou chamar nossa variável, nossa string, vou compilar, certo? Vocês vão ver que vai funcionar. Outra maneira que seria é que eu também poderia simplesmente deixar desse jeito aqui, não definir um limite, que ele também funcionaria sem bronca. Isso vai depender de caso a caso do seu problema, obviamente. Eu também posso escrever aqui, sei lá, um nome, declarar um nome. Lembrando que esse espaço aqui, ó, entre o Marcos e o André, também é considerado um caractere. Então aqui a gente tem um caractere e aqui também no final a gente vai ter outro caractere, o nosso caractere nulo, esse aqui, vai finalizar, ok? Então vamos printar isso aqui, vamos compilar, vou printar para vocês verem. Aqui, Marcos André, conceito bem tranquilo, beleza? Então vamos voltar aqui com o nosso usuário, vou botar aqui meu usuário, certo? De tamanho 6, ok? Então eu vou mostrar aqui para vocês cada posição, certo? Para a gente mostrar cada posição, a gente vai precisar de um ciclo for. Estou dizendo que i quando for igual a 0 vai ser i menor que 5 para representar cada posição. Posição 0, 1, 2, 3, 4, 5, certo? Ok. Quando i for menor ou igual a 5, a gente quer que ele adicione mais um. Então vai ficar printf. Então vamos imprimir cada posição. A o valor da posição é nossa porcentagem i, justamente. Você vai pegar cada valor aqui, nosso valor inteiro, né? E vai ser igual a porcento C. Por que porcento C? Porque a gente quer que mostrem em cada posição 0, 1, 2, 3, 4, 5. No caso vai até 4, certo? A gente quer que mostre cada caractere. Então o valor da posição é na 0,
vai ser a nossa porcentagem C. Ok? Então a gente chama a nossa variável inteira e chama nossa string. Aí aqui na string a gente bota nossa posição i. Justamente isso que eu estava falando para vocês. Cada vez que ele for rodar, ele vai dizer que o valor da posição é i e imprimir um caractere, certo? Em cada posição da nossa string. Então, para ficar melhor isso aqui de vocês compreenderem, é bom vocês já terem uma ideia de vetores, certo? Vou compilar aqui. Eu esqueci, obviamente, o barra N. Então, vou botar um barra N aqui para ele pular e ficar bem organizado. Ok. Então, vocês veem que ele mostrou justamente cada caractere em determinada posição, certo? Então, e se eu fizesse isso aqui? O nosso user, sei lá, na posição 2, certo? Ele seja igual a nosso caractere nulo. E aqui, o nosso user, a posição e ele seja diferente do nosso caractere nulo. Vamos compilar para ver se está certo. Eu errei justamente o ponto de vírgula aqui. Certo. Qual a ideia disso aqui? Eu quero dizer que nessa posição 2 a gente tem um valor atribuído de caractere nulo. Qual a ideia do caractere nulo? Ele justamente ele vai finalizar. Ele serve para agir como um finalizador, certo? Então eu quero que na posição 2 ele finalize. Vamos ver se vai funcionar. Vou abrir aqui. Ok. Justamente na posição 2 ele iria imprimir o M e o A. O restante ele não imprimiu por causa justamente do nosso caractere nulo. Serve para finalizar. A mesma coisa é se a gente botar assim 3 aqui, pessoal. Certo? Pode ver que ele vai só até o E. Cada nossa posição aí determinou 1, 2, 3. Então até o E. Certo? Então basicamente esse é o conceito. Eu tentei explicar da melhor maneira possível para vocês, de uma maneira simples e objetiva. Então agora a gente vai começar a introduzir as funções da biblioteca. Valeu! Dando continuidade. A partir de agora a gente vai falar um pouco mais sobre as funções da biblioteca string, certo? Então a gente vai fazer o seguinte: eu vou criar uma variável aqui char, nome, vou definir um valor, um espaço para ela de 30, certo? Vou botar um printf aqui, vou mandar ele digitar um nome, certo? Como é que a gente vai fazer para ele digitar esse nome? A gente vai utilizar o scanf, certo? O que vai acontecer aqui no scanf é o seguinte: se tratar de uma string, char, a gente não se a variável char, normalmente a gente iria usar o %c. Só que é o seguinte:
Se a gente for usar o %C, a gente apenas vai registrar uma única, para registrar um único caractere, certo? Apenas um único caractere. E por ser um string, a gente quer registrar uma sequência de caracteres. Então a gente vai usar o %S, vírgula, e chama a nossa variável, que no caso é nome. Não precisamos utilizar o comercial, porque justamente é uma string, então não tem problema nenhum, vai funcionar normalmente, certo? E eu vou dizer que o nome registrado foi %S de string, vou pular uma linha, vou chamar essa variável, certo? Compilar. Compilou certo. Aí eu vou digitar meu nome, Marcos. Ele vai dizer que o nome registrado foi Marcos, certo? Tudo certo aí. Mas, caso eu queira digitar meu nome completo, eu tenho espaço para digitar meu nome completo. Ou sei lá, boto Marcos André, estrela. Ele não vai funcionar. Ele apenas vai registrar esse primeiro nome, porque o scanf ele só vai registrar até aqui, e quando chegar nesses caracteres de espaço, os caracteres em branco, ele simplesmente não funciona, ele para de registrar, ele só registra até o S. Quando chega nesse caractere aqui em branco, ele não registra mais. Então, para a gente registrar dessa maneira o nome completo, pegando esses espaços em branco, a gente tem que usar uma função da biblioteca string.h. Justamente é essa aqui, fgets. Como é que vai funcionar essa? A gente chama a nossa variável, no caso a variável que a gente criou foi o nome. A gente define um tamanho para ela, 30, e a gente digita aqui std, ponto de vírgula, que justamente significa acesso para o teclado, algo do tipo. Então vamos compilar. Quando a gente for digitar aqui Marcos André Estrela, vocês viram que vai funcionar. Então, para a gente recolher dados a partir do teclado que necessariamente precise registrar caracteres em branco, a gente não usa o scanf. Se fosse apenas uma sequência de caracteres sem conter esse caractere em branco, tudo bem, eu poderia usar o scanf tranquilamente. Mas caso eu quero digitar alguma palavra, ou seja, algum texto, por exemplo, que necessariamente vai pegar um caractere em branco, eu já tenho que utilizar então a função fget. Então é isso, galera. Valeu. Bom dia, boa tarde e boa noite. Eu me chamo José Lucas e darei continuidade à aula sobre strings em C, sobre o assunto do professor Rubem Carlos. Nos próximos minutos, vou apresentar duas funções, a biblioteca string.h. Essa biblioteca é muito útil para tudo que tem a ver com strings e manipular elas. Você deve ter visto isso na aula passada. Então, vamos criar aqui uma string, um char CPF, de, digamos, 50, que vai ter, no máximo, 50 caracteres. Se eu quiser definir essa string, o que você pensaria em fazer? Você botaria CPF igual 1, 2, sei lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Depois você faria o quê? Você botaria printf, intuitivamente, né? Você colocaria
CPF igual porcentagem S, já que é uma string, então eu queria CPF, né? Se você for tentar compilar esse código, não vai rodar. Porque se você quiser definir uma string, você tem que definir ela logo depois que você, digamos, se você quiser botar conteúdo numa string, desse jeito você precisa colocar direto aqui. Tem que colocar CPF igual, aí blá blá blá. Ou você pode usar a função strcpy. É uma função feita para copiar conteúdos para uma string específica. Digamos, você quer copiar para a string CPF, vírgula, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1. Aí sim daria certo, porque você tem que colocar desse jeito assim a sintaxe desse comando strcpy, string copy, parênteses, você coloca destino, seria aqui o destino, que aqui ou você coloca duas aspas e o conteúdo que você quer colocar, ou você coloca, por exemplo, CPF, que é o nome de outra string, copiar de uma string para outra string. Como aqui só tem uma string que é CPF, então a gente vai colocar string copy CPF e o conteúdo que a gente quer colocar nela. A gente colocar aqui printf CPF, dois pontos, CPF. Se a gente compilar esse código, depois rodar ele, CPF e o número que a gente colocou lá. Vai parecer um pouco simples, mas isso é de suma importância, porque, por exemplo, se você quiser definir o código, ou definir a string no começo, se quiser mudar no meio do código, simples é criar outra string, seria importante. A gente definiu aqui a string CPF, agora a gente vamos dizer que a gente quer definir outra string, char CPF aprox, de aproximado. Esse vai ter só 3 caracteres. Vou colocar assim, para não ter, vai ter problema. E agora, por exemplo, o que você faria se você quisesse copiar só, por exemplo, os 3 primeiros números de uma string? Ou 3 primeiros caracteres de uma string? Você poderia criar uma string e definir aqui na mão mesmo os 3 primeiros caracteres. Poderia colocar str, cpy, cpf, aprox. Você colocaria 1, 2, 3. Mas se você quiser, digamos, automatizar isso, aí você usaria outra função, que é a str n, n c, não, cpf não, cpi, string, string n copy. O que é isso? Você coloca o destino, nesse caso seria cpf, aproximado, a string que você quer colocar nela, no caso é só cpf, e o número de caracteres que você quer colocar. Vou colocar aqui só 3. Depois tem da print, né? CPF aproximado. Vamos colocar também o printf, o CPF inteiro.
compila o código, executa ele. Aqui, pronto. O CPF inteiro. E aqui só os 3 primeiros dígitos dele. Muito importante isso. Vou colocar um next lines aqui. Está mais visível. E agora, digamos que você queira, não os 3 primeiros, mas os 3 últimos números de CPF. Você colocaria, você faria outra sintaxe. Nem usaria o string ncopy, você colocaria string copy, em aspas, colocaria, da mesma forma, o destino, sempre o destino primeiro, aí depois você colocaria comercial, CPF, 3 últimos dígitos, começaria, se aqui tem 12 caracteres, começaria no 9, eu acho. Você colocaria o número, digamos, do vetor, não, a unidade do caractere que você quer começar a contar. Nesse caso seria 9, eu acho. Seria 9. O que isso significa? Você vai copiar a partir só do 9º número da string. Cadê? Compila. Quando você executa. Olha lá, os 3 últimos números. Aqui é 100, os 3 últimos são 101, os 3 números que apareceram são 101 também. Agora eu vou mostrar um terceiro exemplo, que seria como você faria para copiar, não os 3 primeiros, nem os 3 últimos, mas, por exemplo, a partir de qualquer número do CPF, qualquer caractere da string. Eu voltaria para o string ncpy, destino primeiro, CPF aproximado. Depois, a partir de qual número você quer começar a contar? Vamos dizer que eu quero o 4, o 5 e o 3. Então, seria a partir de 0, 1, 2, 3. A partir do terceiro. Então, seria comercial CPF 3. Lembrando algo que talvez você tenha visto na aula passada, que começa no 0. Depois de o 0, que seria 1, o número 1 seria o 2 e assim por diante. Então, a gente quer começar a contar a partir do 4, que no caso é o 3, o arquivo. Arquivo não, a localização de memória, eu acho. E você quer contar 3 números. Vou colocar aqui embaixo em sintaxe, para ver. Se você quiser ver depois. String copy, string cpy, é só o destino. Depois, o que você quiser copiar, entre aspas, ou a origem. Ambas sendo strings, no caso. Deixa eu colocar aqui. Depois do string copy, do string ncpy, é destino, origem novamente, e o número caracteres. Não, só o número mesmo. Vamos lá, a gente quer contar os 3 números do meio do CPF. A gente vai copiar o CPF primeiramente, esse número daqui. Quer saber? Vamos fazer assim. Em vez de você usar o string copy, vamos usar o botar printf digite seu CPF. Vou usar o scanf. Porcentagem S. E onde quer armazenar, que é o CPF. Ponto vírgula. Vamos ver se vai dar certo. Compila. Roda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 100. Veja só. Veja exatamente o que a gente queria. Ó. A partir do terceiro caractere, contou 3. 1, 2, 3.
Isso pode parecer tudo muito simples, tudo muito elementar, mas como você está com o professor Rui, vai ter muita atividade que você vai ter que fazer usando o string, e isso, a utilidade disso depende só da sua criatividade, de quanto você quer considerar testar isso, sabe? Experimentar, abrir o seu Hydra e ir brincando com os números aqui, com o nome. Por exemplo, o localização de memória, qual é o caractere, se é isso mesmo, você precisa realmente testar isso para você descobrir as utilidades. Estou mostrando um exemplo bem elementar aqui. Teria mil jeitos de fazer algo similar a isso, mas esse foi o jeito que eu fiz. E que eu acho que é o mais básico para explicar. Espero que tenha ajudado. Até a próxima vídeo.